Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Depois de passado uma primeira parte, um panorama geral sobre os celtas, agora a gente vai falar sobre os druidas. Olha aí. O cotidiano celta era repleto de uma magia natural, que acontecia através da forma com que eles observavam o mundo. Para os celtas, os mundos físico e espirituais eram um único mundo. Não havia separação entre o natural e o sobrenatural. Eles enalteciam o universo natural, reconheciam seu valor. A sua mitologia e religião estavam centralizadas, representando o amor, a morte, a sexualidade e a fertilidade. Os celtas acreditavam que a vida era cíclica e que eles reencarnavam. O celta ele percebia que todo homem pertence à grande teia da natureza e que a vida é uma sucessão de novas experiências e descobertas. Alguns lugares eram considerados sagrados por possuírem uma energia especial. Da mesma forma que algumas épocas do ano, baseadas nas estações, eram festejadas com os famosos sabás. Levavam sempre em consideração a roda do ano, os elementos da natureza, os pontos cardeais, o sol e a lua, e valorizavam a energia de tudo que os rodeava. Eles chamavam de sabás? Chamavam. Eu não sei se era o nome certo, mas é o que ficou conhecido como sabás hoje, né? Eles não deviam dar nome pra isso na época. Era Beltane. Beltane, Imbolc, não dava, acho que o nome, nós vamos comemorar sabá. Para eles, a terra, o fogo, a água e o ar eram representações e formas diferentes de energia, e a partir desses elementos, todas as coisas eram formadas. As pedras, por exemplo, eram consideradas como energias espirituais mais antigas do planeta. Isso e o fato de acreditarem nas energias telúricas faziam com que eles levantassem grandes pedras para marcar locais sagrados e construir observatórios astronômicos. A religião celta possui algumas características xamânicas. Os animais possuíam dons especiais para a cura e para conselhos. Além disso, os celtas eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, podendo inclusive variar o nome desses deuses, a função desse deus, de uma tribo para outra. A religiosidade dos celtas era marcada por uma série de divindades que possuíam poderes únicos e tinham a capacidade de representar alguns elementos da natureza ou animal. Com o passar do tempo, alguns mitos e deuses foram incorporados pelo paganismo romano e até mesmo na trajetória de alguns santos cristãos. A Santa Radegunda, tem um cachorro que é um santo cristão, sabe? São Guinefort. Ele fez milagres? Ele era um cachorro, fez milagre e virou santo. É sério? É sério. Acho que é São Guinefort ou São Gudefort, mas acho que é isso. Não sabemos muitas coisas sobre os druidas, pois a tradição deles era oral, ou seja, eles não escreviam nada. O pouco que sabemos hoje vem de historiadores da época. Portanto, o muito do que falaremos aqui nesse vídeo hoje são suposições somadas a alguns poucos fatos documentados. Os druidas formavam então uma classe poderosa dentro da sociedade celta, considerados por muitos como magos e bruxos. A filosofia dos druidas era fundamentada nos princípios do amor, da natureza e da sabedoria. Eles adoravam a natureza e estavam sempre em busca do equilíbrio com ela e com os outros seres. Além disso, cultuavam a música e a poesia. Eles eram pessoas que eram encarregadas de tarefas como o aconselhamento, do ensino, da parte jurídica e filosófica dentro da sociedade celta. Uma das poucas coisas que davam sentido de unidade entre os celtas eram os druidas, além da religião e da língua. Eles não pertenciam a uma tribo específica, como um pajé, por exemplo, aqui dos nossos índios, né? Mas era comum eles viajarem entre várias tribos de uma região, resolvendo questões, ensinando, curando e chamando inclusive essas tribos para a guerra. Tem um filme que chama A Legião Perdida, acho que é com aquele Channing Tatum. É bem legal, porque bem no começo ele vai atrás de uma legião que se perdeu, que é a Nona Legião, e aí no começo do filme, quando ele tá lá, um comandante romano entra e fala assim pra ele, se prepara pra batalha porque tem um druida novo passando pelas aldeias e chamando os celtas pra guerra. Caramba. É bem louco isso, né? Aí aparece o druida malucão lá, em cima de uma carro, aquelas as chariots, né? As bigas de guerra deles. Não existe uma concordância sobre a origem da filosofia propagada pelos druidas.
Diodoro Siculus escreveu em 36 a.C. que ela era uma doutrina pitagórica. Júlio César achava que era derivada de Júpiter ou Hades. Alguns folcloristas acreditam que tenham relação com enviados do rei indiano Ashoka. Parece mais provável que essa crença e filosofia tenham algum ramo comum com outras tradições indo-europeias. A palavra druida, que tinha como feminino druideza ou druidízia, parece que vem do vocabulário antigo druids, formado pela junção de deru, que significava carvalho, e uid, da raiz indo-europeia, que significava saber. A mesma raiz, inclusive, que deu origem à palavra wise e wizard. Assim, druida significava aquele ou aquela que tem o conhecimento do carvalho. Conhecimento do carvalho, mano! O carvalho, por ser uma das mais antigas e destacadas árvores de uma floresta, representa simbolicamente todas as demais. Ou seja, quem tem o conhecimento do carvalho possui o conhecimento de todas as árvores. Por isso, é dito que eles possuíam o Ogham, que era um alfabeto celta utilizado pelos druidas, que é conhecido como o alfabeto da árvore, no qual cada letra representava uma árvore com energia e características específicas. Elas podiam ser usadas, por exemplo, como uma espécie de runa para oráculos. Os druidas, como os xamãs, recebiam revelações por sua interação com o outro mundo, praticavam adivinhação e faziam também uso do tambor, da dança e possivelmente de alguns cogumelos em seus rituais. Alguns estudiosos, como Strabo, dizem que eles se dividiam em 3 classes, de acordo com seu nível de instrução, e que exerciam funções diferentes. Eram os bardos, ovates e druidas. O bardo era o primeiro grau de aprendizagem druídica. Eles usavam a cor azul. Eles eram cantores e poetas. Com a música, eles expressavam as emoções, contavam histórias, louvavam os deuses e eram treinados para passar a mensagem druídica dessa forma, seus mitos e também seus mistérios ancestrais. Essa é especial para o Evandro. Evandro Nascimento, essa é para você. Ovates são os magos e médicos e formam a segunda classe druídica. Sua cor era verde. Eles eram uma espécie de xamã e possuíam habilidades medicinais e supostamente mágicas. São conhecedores da astrologia e em um estado de transe seriam capazes de se conectar com outros seres e o além. Poderiam prever o futuro e transmitir mensagens do outro mundo. Não inventaram os médiuns agora, né? Depois do espiritismo na Umbanda, né? Espero que não. Por fim, os druidas propriamente ditos, que eram o último nível, os sacerdotes ou juízes. Eles usavam branco e eram considerados filhos da luz. Guarde esse termo que a gente ainda vai falar dele no futuro. Eles eram responsáveis pelos rituais religiosos, eles eram sábios, conselheiros e também legislavam pelas tribos. Eles tinham uma importante função política. Existia ainda a eleição do Druida Mor, a reunião anual ou conclave na floresta de Carnotus. Além disso, eles eram isentos do serviço militar. E a influência dos druidas deve ter sido considerável, porque 3 imperadores romanos tentaram extingui-los por decreto como classe sacerdotal num prazo de 50 anos, e os 3 falharam. Ou eram muito ruins? O primeiro deles foi Augusto, que impediu os druidas de obter a cidadania romana. Em seguida, Tibério baixou um decreto proibindo os druidas de exercerem suas atividades e, finalmente, Cláudio, em 54 d.C., extinguiu a classe sacerdotal. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte sobre os druidas, né? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre os druidas. Então, curta o nosso vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, vai lá na nossa página no Facebook, acompanha a gente nas mídias sociais, deixa seu comentário, a gente lê os comentários e até semana que vem. Valeu! E os cidadãos de Roma estavam horrorizados. Entretanto... E que ênfase, foi bonita! Não sabemos muitas coisas sobre os druidas, pois a tradição deles era oral. Ou seja, eles nunca escreviam nada. Peraí, você vai falar do nada dos druidas, você tá falando dos celtas? Não, caralho, velho, tem um título aqui, pô. Seu merda, tava mó bom.